pessoal, bem-vindos mais a um Baycast. Hoje eu tô aqui com uma pessoa super especial que eu conheço há muito tempo, que é a Lilian. Oi, Lilian. Oi, tudo bem? Prazer, que ótimo estar aqui com você. Que bom, eu que agradeço o convite, muito obrigada. No Baycast, na Beirama, vendo você. Enfim, é ótimo ter você aqui conosco. Tô feliz por estar conosco aqui hoje falando de um tema muito interessante, que a gente adora falar, né? E muito negligenciado às vezes, exatamente, né, amiga? Eu acho que o tema de hoje vai trazer umas polêmicas, mas também vai ser muito esclarecedor. Vai ser um assunto bacana, vai ser legal. Hoje a gente vai falar sobre análise de dados no marketing. E é marketing mesmo, viu, pessoal? Não é só postzinho no Instagram e achar que tá fazendo marketing, não. E a gente tem um especialista aqui conosco também, a gente vai falar bastante sobre isso. Vai muito além, né? Vai muito além do post no Instagram. Até mesmo a grandiosidade da análise de dados dentro do marketing faz com que a gente consiga produzir campanhas que vão muito além, né? Exatamente, do post com no certeza. Instagram. Bom, mas primeiro se apresenta aí pro pessoal. Fala um pouco sobre você, o que você tá fazendo hoje. Tá. Muito prazer, Baycast, a toda a audiência do Beirama. Sou a Lilian Almeida, jornalista, especialista em marketing digital, mas também com um pezinho bem ali no marketing de dados, porque eu acho que é ele que traz todo o alicerce para poder construir boas campanhas, bons projetos e principalmente o sucesso do produto, do serviço do cliente. Muito mais do que especialista em marketing, também uma grande entusiasta de conteúdos para as redes sociais, do cinema. Novas tecnologias também. Adoro eventos, humor, uso do humor para poder falar de marketing nas minhas redes sociais também. E sempre feliz. Eu acho que isso é um pouquinho o resumo de mim, da minha personalidade. Show, muito bom. E hoje você está trabalhando com o que, Lilian, exatamente? Hoje eu estou diretamente dentro do tráfego pago. Bacana. Como estrategista digital, né? Hoje você lida com análise de dados, então, todos os dias, o tempo todo, né? Todos os dias, exatamente. O estrategista digital, ele é responsável por desenvolver campanhas no tráfego, seja do Google AdWords, do Facebook Ads, LinkedIn Ads, Pinterest Ads, e aí são vários ads que as pessoas ainda nem sabem, né? Hoje eu estava até comentando com uma cliente da Globo, né? A Globo lançou a plataforma de ads dela, então o estrategista ele é responsável por identificar a melhor plataforma, identificar as melhores oportunidades de campanha com base nos dados do cliente. Então, assim, o estrategista é essa cabeça pensante, é essa pessoa que vai trazer a estratégia para oferecer um resultado mais efetivo para o cliente. Mas isso não quer dizer que é sempre uma estratégia fácil, única ali. As pessoas confundem muito, né? Elas acham que vai ter uma única ação que vai resolver o problema, que vai tirar a empresa daqui para cá. E, na verdade, é um conjunto de estratégias que somadas vão fluir ali para o resultado da empresa ao longo de um período específico. Exato. Isso é muito interessante. E as estratégias também mudam, né, Sil? Às vezes, isso é uma coisa que é muito, muito claro, pelo menos pra gente que trabalha com marketing e com estratégia de dados, que um dia para o outro pode ser um fator decisivo para um lançamento, por exemplo, né? De um dia para o outro, os dados podem mostrar que não é aquele público, que não é aquele criativo, que não é aquele formato, que aquela oferta não está atrativo o suficiente, e isso a gente só consegue visualizar, só consegue ter o vislumbre da assertividade da campanha com base nas informações. Quantas pessoas visualizaram, quantas pessoas compraram, qual que é o comportamento desse consumidor dentro da sua página. A gente ainda vai um pouco mais além, né? A cada R$1 investido, quanto que retornou para você. Quanto que retornou. A gente pega a performance aí, que é fantástico também, que eu adoro. Exato. E assim, essas informações são decisivas para que as decisões sejam tomadas rápido, né? Porque imagina numa situação em que você identifica um retorno de investimento muito baixo, né, de 2%, quando você esperava 15%, 20%. Se você não toma uma atitude
com base nessa informação o mais rápido possível, vai ficar ali gastando o dinheiro que é, né, o erro tem que ser rápido, né? Você tem que... Exato, o erro tem que ser rápido. Às vezes não necessariamente erro, às vezes validação, no momento em que você está entendendo ali como que vai ser. Principalmente quando o cliente não tem um histórico de investimento em tráfego pago, né? Se tratando de performance ali. É muito comum ele chegar achando que vai vender horrores e você tem que testar criativo, você tem que testar aquele monte de coisa ali, é o público. Às vezes ele acha que vende melhor uma campanha e na verdade é outra. Então são várias possibilidades por um tempo limitado. E são várias informações que você tem que analisar ali e de fato é exatamente isso. É muito... tem que ter um nível de observação, de concentração, para poder fazer a leitura desses dados e agir rapidamente, que exige do profissional uma habilidade para lidar com aquelas informações. Exato. É muito estratégico para a pessoa só chegar lá e clicar no botão de impulsionar, né, Lilian? Exato. É muito fácil, né? Quando, na verdade, existe vários fatores que precisam ser analisados antes, né? E até uma coisa que a gente tá usando muito hoje do Power BI, do Business Intelligence, que vai avançar nisso para construir campanhas online e offline, que assim, auxiliam muito o gestor, o estrategista. Porque assim... BI é a base hoje da construção de uma estratégia da empresa, não tem como se crescer sem BI. E também tem uma coisa, assim, o que não é obrigação de todo mundo saber tudo, né? É claro. As pessoas ficam muito ansiosas, pelo menos eu vejo especialistas, experts de alguns nichos específicos que ficam muito ansiosos, querem consumir todo tipo de conteúdo o mais rápido possível, quando na verdade precisa de uma pessoa que vai estar ali dedicada, uma pessoa que vai estar concentrada em ler essas informações. O Power BI ajuda a gente a concentrar, condensar isso em dashboards, por exemplo, que auxiliam a visualização de uma forma muito maior do que a gente A tomada de decisão fica, assim, muito mais rápida, né? Muito mais fácil, mais intuitiva. Isso. Eu sou suspeita pra falar, mas, assim, você tá corretíssima. E tem um ponto, só te interrompendo rapidinho, que as pessoas ignoram muito, que é a coleta dessas informações. Como coletar as informações. Tá, eu preciso de mais informação pra minha campanha, preciso de mais informação para embasar minha estratégia de marketing aqui. Mas como que eu vou coletar? Como eu sei se o que eu tenho é o suficiente? Eu tenho... Ou então, por exemplo, a pessoa vai fazer uma campanha de e-mail marketing ali, por exemplo, né? Eu tenho isso acontece muito. Eu tenho 5.000 e-mails aqui na minha base e vou disparar para todo mundo. Ou então, eu tô pegando e-mails frios aqui, vou fazer e-mail marketing para todos os e-mails frios que eu tenho e acho que vai dar super certo. Que eu peguei de um evento e eu espero conversão de no mínimo 20% dessa galera. Não, e assim... No caso do e-mail marketing, por exemplo, que tem as ferramentas que trazem vários dados pra gente, por exemplo, os dados de abertura de e-mail, dados de clique no link que você está enviando, até mesmo o funil do e-mail, ele é uma inteligência baseada em dados. Quando a gente vê campanhas, anúncios, ou até mesmo essas ações pontuais que são completamente desconectadas dessa base de informação, fica muito claro que vai dar errado. Fica muito assim, visível que aquilo ali não vai ir para frente, porque tecnicamente, teoricamente, né, toda a base empírica do fato de você estar fazendo uma estratégia funcional está baseada nas informações que você tem, ou da sua base de informações, que aí pode ser, né, dos seus clientes que você já tem, ou daqueles que você vai coletar. E uma coisa que eu vejo, assim, é essa negligência em organizar as informações. E assim, você já deve ter tido muita experiência com isso, né? Muita. Conta um pouco aí pra gente. Muita. Gente, eu acho que assim, uma das coisas que me incomoda muito, e até hoje isso acontece, tá, Silvelli? Claro, é um trabalho de educação, de trazer o cliente, a pessoa, para perto, para poder mostrar como que isso é problemático. Empresas,
que não fazem registro, não coletam informações e não planilham, que seja, né? Colocam aquilo dentro de um CRM. Não registram de forma alguma. Cara, eu conheço empresas grandes que não fazem isso. Que não fazem às vezes, isso. Tudo tão desorganizado. E aí você pensa, né? Essa pessoa, ela não sabe qual que é o volume de oportunidades que chega para ela diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, não sabe quantas vendas que executa, não sabe qual que é o perfil do público. E aí é um negócio que, assim, eu sempre bato muito na tecla de que perfil de público é número. E você falou uma coisa muito interessante. As pessoas tendem a achar que quem não tem essa organização com dados são somente empresas pequenas, mas não é. Não é. E o que separa a empresa que cresce da que não consegue é justamente a quantidade de informação que ela consegue gerir. É justamente isso. Uhum. Não é a empresa tem empresas que são assim, que tem uma capacidade de investimento em tráfego, em expansão altíssima, mas tem baixíssima recurso ali interno para gestão de dados, para análise de estratégia, para criar soluções com base nas informações dos últimos anos, dos últimos meses. Se eles não têm isso, como que eles vão crescer? Como que eles vão olhar para o mercado e falar, tô preparado para isso? Uhum. Não é possível, né? É impossível, exato. E assim, quando a gente fala em análise de dados, não é apenas você ter um CRM, você ter uma ferramenta, né? As pessoas acham que é caro, que é difícil, que é custoso você ter uma análise. Custoso é não crescer. Custoso é não crescer. Custoso é você pagar uma pessoa que você não tá treinando ali, a pessoa não te trazer resultado, você ficar com aquela mesma, né? Ou ficar na mediocridade ali o tempo todo. Com produto parado, serviço que não funciona mais. Menina, se a gente for falar do varejo, o próximo episódio, inclusive, a gente vai gravar pra falar de varejo. A gente vai trazer um especialista aqui, que ele fala, um cliente nosso, ele fala muito sobre isso. Mas, assim, é muito real isso. Pois muito é. Real. E quando eu falo que as pessoas acham custoso, é porque não consideram as ferramentas simples que a gente tem hoje. O Google Sheets, né? Existe uma integração do Google Sheets com o Facebook, com o Google, que já traz as informações através do pixel de onde, quem são, eu consigo saber qual que é a cidade, o bairro, o endereço de e-mail da pessoa que entrou dentro do meu site. Né, cara? É o básico. Tem uma integração que eu já usei, mas na época eu usava muito o Data Studio, hoje a gente nem usa mais, que era com a Adveronix para integrar, e aí a gente gerava um gráficozinho bonitinho de BI lá com o Data Studio, e é uma coisa assim que você faz com poucos cliques, sabe? É o básico que a galera não tem. Não tem. E além de não ter, desconsidera, né? Tipo, não, isso aí a gente não dão a devida importância para algo que é muito importante, que é um fator de, como você estava falando, né? Dados são fator decisivo na tomada de decisão dentro das empresas. Exato. E essas tomadas de decisão, desde aquele caminho, a jornada da compra até o pós, né? O que você faz com o seu cliente depois que ele compra a primeira vez? As pessoas não sabem, não conseguem lidar com as informações. Ele comprou e aí? Nossa, eu atendi uma empresa que tinha muito isso, gente. Eles tinham uma base, assim, riquíssima de clientes que, de fato, precisavam sazonalmente do produto deles. Então, eles poderiam, por exemplo, agrupar aqueles clientes por sazonalidade devido à necessidade do serviço ali, do recurso. Mas eles não conseguiam fazer isso porque as pessoas que trabalhavam na empresa simplesmente, não sei se tinham preguiça, se achavam que o tempo delas não valia aquilo ali, de puxar aquelas informações de 12 meses atrás, avaliar quando foi que vendeu no CRM e integrar. Então, às vezes, a integração ali entre vários sistemas é a base para conseguir entender, sabe? Ele acha que, imagina, o cara ficar trocando de tela ali, nossa, eu vou passar para essa daqui agora para poder ver quanto que eu vendi, vou abrir o CRM. Mas se você tiver tudo num lugar só, né? E essa solução, né, do Power BI, por exemplo, é uma solução que realmente você vai precisar de um empenho para poder entender, configurar a ferramenta, mas os dados que vão estar concentrados ali vão ser esclarecedores a respeito do seu negócio. Então, essas informações, essas coletas de informação,
não podem, de nenhuma forma, ser deixadas de lado. Não podem. Porque imagina só, e aí, que a gente estava conversando agora há pouco, né? O caso da Netflix. Netflix, ela já usa a inteligência artificial há muito mais tempo que a gente. E hoje, ela chegou num nível, a ferramenta, a plataforma, não estou falando de favoritismo, tá? Porque tem gente que, não, eu prefiro o streaming e tal. Todos eles fazem a mesma coisa. Eles alcançaram um nível de análise de dados que nenhum perfil, são mais de 200 milhões de assinaturas. Que isso tudo? Eu não sabia. Da Netflix, um trem assim, no mundo todo. Cada um tem uma visualização completamente diferente e personalizada para você. E é personalizada até por região que você está, né? Exato. Isso eu acho legal. Quando você viaja, assim, vai para outro país, por exemplo, é diferente o que aparece. Ele vai te mostrar coisas que são ali daquela região. Vão sugerir, fazer sugestões. Mas não só isso, né? As sugestões da Netflix, elas são baseadas em quanto tempo você assiste uma série. Ela sabe quanto tempo você leva pra assistir um episódio. Isso é análise de sentimento, sabia? Também. Eu amo de paixão. Amo. E assim, eles analisam, né? Quanto tempo você demora pra assistir um episódio, quanto tempo você demora pra ver uma série, o tempo que você leva pra tomar a decisão, quais são os tipos de como é que fala? Os perfis de série. De série, isso. Série, filme, de comédia. Sim. As categorias, né? Ele sabe quais que vai interessar mais. Uma coisa que eu acho isso, assim, fantástico, né? Quando a gente fala nessa evolução. A Netflix, ela, a cada tempo, assim, ela troca as capas. Você já reparou isso? Sim, com frequência. Ela troca as capas pra você rever ou pra você se interessar de novo pra um conteúdo que você já consumiu. Né? Então, assim, é um nível de análise de informações que vai muito além do que a gente até tem condições palpáveis de fazer. YouTube faz muito isso. YouTube também faz análise de sentimento, eu gosto bastante. E é muito interessante isso, porque as empresas pequenas acham que não precisam desse tipo de análise. E vou te dar um outro exemplo. Nós estamos desenvolvendo um produto na Beirama, que já está em teste. A gente está no MVP. Olha aí a novidade, gente. Algumas empresas já usam, mas desenvolveram ali em parceria com alguma empresa de TI que tem perto, ou talvez com o time de TI interno e tudo mais, que é basicamente analisar os áudios dos vendedores durante as ligações para poder entender como que os clientes ou possíveis clientes estão reagindo e como que os vendedores estão quebrando objeção para a partir de avaliar ali, por exemplo, eu tenho 3 vendedores, cada um faz 40 ligações por dia, eu vou avaliar todos em um dia só e vou ter um compilado aqui de relatório. Preciso melhorar a tratativa para quebrar a objeção X, o cliente não tem interesse, claramente esse perfil que tá ligando não é o perfil ideal para essa empresa aqui, então a gente já consegue ter ali transcrito um relatóriozinho falando do que deveria melhorar nessas reuniões. Aí, olha que fantástico. Análise de sentimento. Então, assim, empresa pequena pode usar, às vezes a pessoa usa, tem uma ferramenta, não tô fazendo propaganda não, mas assim, tem uma empresa que eu uso, que é a Pay4Com, que ela é fantástica, porque o custo-benefício é ótimo. Então, você vai colocar o crédito ali, vai usar e você não tem um custo a mais por isso, para ligação. E você consegue baixar os áudios depois ou fazer a integração com o seu CRM. A partir do momento em que você faz isso, você consegue... Imagina, você conseguir analisar esses áudios sem precisar ficar escutando os áudios dos seus vendedores, entendeu? Você consegue ficar horas ali Exato. ouvindo. E aí, esses dados, né, eles vão compilar essas informações e entregar ali para quem tá visualizando, para quem tá analisando, de uma forma muito mais clara, né? E pensa comigo, no seu exemplo, né? Um gestor, um dono de uma empresa que precisa, por exemplo, reinventar a forma como ele está fazendo a abordagem com os clientes. Como que ele vai descobrir isso? Ele vai precisar
ou fazer esse processo manual, que vai ser muito mais demorado, que vai levar porque tempo é dinheiro, e o dinheiro do empresário. Nossa, ele tipo, não tô vendendo. Ou é processo ou é pessoa, querido. Ou é processo ou é pessoa. É verdade. E assim, o processo quem identifica isso, né? Como que identifica isso? Exatamente. Cara, a IA tá batendo na porta e as pessoas não estão prestando atenção atenção As nisso. empresas pequenas, às vezes, até que podem usar mais, né? Não tão. E essas, quando a gente fala dessa análise de macro de informações, os dados, esses dados sensíveis, por exemplo, dados que são relacionados ao ROI que a gente estava falando, né? Ao retorno de investimento. O retorno de investimento para o empresário pequeno, para o pequeno empresário que está ali se esforçando para poder se tornar uma empresa regional, local ou referência, vai ser fundamental, porque sem que ele entenda qual que é o custo de aquisição do cliente dele, quanto que ele vai precisar de esforço, qual que vai ser o esforço de tempo, de dinheiro para poder trazer um cliente novo, ele nunca vai conseguir dar o passo à frente. Entender essa relação do seu produto, do seu serviço, diretamente, como que ele está ligado diretamente ao financeiro da empresa, que é muito sensível, né, Cibele? Eu acho que quando a gente fala do financeiro das empresas, tem muita gente que fica assim, não, realmente, eu preciso me concentrar nisso, mas sem saber por onde começar. E às vezes começa nisso, começa a entender qual que é o comportamento do cliente quando ele chega na sua loja. A gente chama isso de Revenue Operation, né? Revenue Operation, que é o trabalho das operações de receita ali, que é quando que são os setores que interagem diretamente com o cliente, marketing, vendas e atendimento. E aí você falou uma coisa muito interessante, que é o financeiro acha que não é da alçada dele. Não acha que o ROI, que o ROAS, que olhar para o quanto que está gastando ali em cada um dos departamentos da empresa, não olha para o retorno que está tendo ali, até para poder avaliar ali, né, completamente a saúde da empresa, ter uma previsão de crescimento. Infelizmente, é um dos motivos da maioria das empresas brasileiras quebrarem ali dentro dos 2-3 primeiros anos, essa falha ali na avaliação de dados que estão latentes ali na venda, no marketing, financeiro não olha, o administrativo não olha, mas a minha empresa é pequena, só eu e a menina do marketing. O operacional também, exatamente, né? Principalmente. Custos operacionais, gente, imagina... Quanto que você conseguiria reduzir? E aí, assim, eu faço uma provocação, tá? Você, empresário que tá assistindo a gente, uma provocação de pensar quais que são os custos operacionais da sua empresa hoje? Como que você sabe que é esse valor, né? Você tem certeza desse valor? Com base em qual informação? E o que é possível fazer de hoje em diante para você entender qual que é a relação de todos os setores da sua empresa, de todos os setores do seu negócio com o sucesso, né? Com essa métrica de sucesso, né? Ela está diretamente relacionada também a isso. Porque eu vejo muito, e eu acho que você também já deve ter presenciado, muitos empresários que estão tão preocupados com... a viralização, com outros números que não fazem, que são métricas de vaidade, ou necessário. Que não se interessam, que não se preocupam, não estão tão bem relacionados com os números da sua empresa e ficam se baseando em informações de viralização, de like, de quantos seguidores que tem no Instagram. Essa questão dos seguidores é um assunto polêmico demais, né? Muito polêmico. Eu tava conversando com 2 pessoas recentemente, as 2 são especialistas em social media e opiniões completamente diferentes. Uma falou que de fato... que são métricas de vaidade, mas que é claro que a pessoa vai entrar no seu perfil, você fala, eu sou social media. E aí a pessoa vai entrar lá no seu perfil e vai olhar, poxa, não tem nem 1000 seguidores.
Como assim? Você faz para os outros, mas não faz para você mesmo? Mas se você for olhar por outro lado, isso não necessariamente tem a ver com a competência da pessoa, né? Exato. Mas a outra pessoa já falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou o seguinte: você considera número de seguidores uma métrica de vaidade quando são seguidores ruins. Quando são seguidores de qualidade, quando são seguidores que de fato vão interagir, que eles vieram por causa de uma campanha de tráfego pago, de engajamento, com o objetivo de ficar no seu perfil, a quantidade de seguidores, ela denota sim a eficiência do seu perfil. Quer dizer que a sua equipe de marketing está trabalhando bem, quer dizer que o seu tráfego pago está fluindo com a campanha de engajamento, quer dizer que a sua equipe de social media está postando conteúdo atrativo, que as pessoas estão achando seu perfil convidativo, né? E estão continuando ali. Eu achei sensacional. Falei, eu tô com essa menina aqui. São duas visões diferentes, realmente. Exato. Mas quando a gente fala de que o número de seguidores não define o sucesso, né, daquele perfil, daquela pessoa, é justamente porque quando uma campanha está sendo bem feita, está trazendo pessoas de qualidade para aquele perfil, né, enchendo, você está falando com o público certo. Exato. Então, percebe? Métrica de vaidade... Não, em relação a número de seguidores, é errado, pelo menos eu considero errado de se apegar tanto a isso, porque o principal, o suprassumo aqui é saber se você realmente tem pessoas que estão interessadas no que você está falando, se são seu público-alvo. É 500 seguidores que você consegue fazer... sei lá, 10 uma boa interação, você faz uma live, a galera entra, participa e tudo mais. Compartilha ali entre eles, são pessoas que realmente estão engajadas, estão interessados no seu produto, geram compra do seu serviço, do seu produto, é uma coisa. Agora você tem 60 mil, 1 milhão de seguidores que não estão interessados no seu produto, não estão interessados no seu serviço, estão ali ou para criticar ou para rir do que você está fazendo. Eu fiz um curso não faz sentido. De fato. Fiz um curso de gestão de conteúdo recentemente, ele estava falando algo semelhante, sabe? Ele falava que, às vezes, você tá tão focado ali em construir o seu conteúdo e tudo mais, que você para e pensa, fala, poxa, mas o Instagram não é para minha empresa. Eu trabalho com análise de dados e será que meu público tá realmente aqui? Aí você esquece que quem vai comprar de você é uma pessoa. Que quem, no final das contas lá, você não vende pro PJ, você vende pro PF. Quem que é o tomador de decisão? Exato. Que o cara que tem que se encantar pela sua empresa, que mesmo que não seja quem vai tomar a decisão, mas que vai influenciar na decisão final... ela tá ali nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, ou qualquer outra rede social que seja ali, que você acha interessante, as pessoas ignoram isso. Aí vem com aquele papo ali e fala, seu perfil não é interessante usar o Instagram, não. Eu falei, gente, melhor você falar que você não tem capacidade de desenvolver uma estratégia adequada, né, para esse perfil. Gente, eu posso falar que, assim, é polêmico isso, é muito polêmico. Vou te dar um exemplo, e assim, é um exemplo bem próximo de uma empresa pequena e que, assim, a gente conseguiu, com base em informação, alcançar um público fantástico e super certo. É o seguinte, um cliente que o produto dele é um software de gestão para postos de combustível. Como que você acha donos de postos de combustível no Instagram, no TikTok? Né? Muito específico. Muito específico, difícil. E aí, com base nas informações dos clientes que já tinham, né? A gente rodou uma pesquisa na base de clientes dessa empresa. E a gente descobriu que esses empresários, essas pessoas que são os tomadores de decisão dos postos de combustível, eles consomem muito conteúdo inspiracional. Muito, tipo assim, estão ali assistindo... motivacional da manhã, aquela coisa assim? Isso, estão assistindo outros empresários falando sobre os seus negócios, sendo inspiradores ali nessa coisa de falar mesmo da sua realidade, etc. Fomos pro TikTok postando cortes. É um perfil
de software de gestão de postos de combustível, nada a ver. Postando só os cortes de outros empresários falando. Começou a crescer o perfil, alcançou 200 mil seguidores, mas sabe qual que foi o pulo do gato? Junto com esses cortes desses outros empresários, a gente inseria o corte do dono dessa empresa, desse gestor, também falando de como o software dele ajuda os donos de postos de combustível. A facilidade de encontrar essas pessoas foi justamente por causa do tipo de conteúdo que ele consome, e direto ali no TikTok ele vai no perfil, clica e vai para a página de vendas. Então, assim, percebe? É a informação que a gente descobriu, claro, né? Levou o processo, teve o processo de fazer a pesquisa, rodar ali, entender. Gente, vou contar isso pra Marina, ela vai surtar. A Marina trabalha comigo lá como analista de marketing. E aí, com base nisso que a gente conseguiu descobrir que essas pessoas consomem esse tipo de conteúdo. Cresceu horrores do TikTok. Olha só, no TikTok. Como que você acha tomador de decisão dentro do TikTok? E a gente encontrou, assim, sucesso. É a prova de que a maioria das pessoas acham que o TikTok é só pra adolescente. Gente, minha mãe fica no TikTok e ela fica me mandando ainda mensagem que quer comprar isso, que quer comprar aquilo. Eu falo... Não, exato. E assim, mas tudo volta na premissa, né, dessa conversa. Que a análise de dados no marketing é fator decisivo para construir audiência qualificada, para construir empresas que vendem para o seu público-alvo, para construir perfis que estão diretamente ligados a esse conteúdo que faz sentido para o público-alvo. Porque sem informação, sem dados, a gente fica, né, como várias pessoas que a gente vê, como várias empresas que a gente vê, postando 3 vezes na semana e esperando que o resultado caia do céu. Infelizmente é muito comum. Eu não sei se é comum porque vem das agências de antigamente que tinham o hábito de fazer isso, e as pessoas vão seguindo. Elas meio que, vou criar aqui um padrãozinho também para oferecer o mesmo serviço para geral aqui que tá querendo entrar no marketing digital, mas não é assim que quase funciona. Um Ctrl+C, Ctrl+V, né? É uma coisa que... e aí, assim, gente, quando eu falei da parte polêmica, é agora. Uma coisa que eu falo para os meus clientes... Porque muito da parte do marketing estratégico também é essa parte de educar o empresário, né? De explicar para ele quais que são os perigos da falta de informação. Então, eu sempre falo assim, gente, se você se deparou com um gestor de tráfego, com uma agência, com um profissional, ou esses gurus, né, que falam na internet, que a única métrica que importa é vendas, é quanto que está faturando, tenha um pouco de cuidado. Tenha um pouco seja um pouco mais minucioso em ouvir o que essa pessoa está falando. Porque vendas é sim muito importante, claro, mas para chegar na venda existe muitos processos que precisam ser feitos antes. Acontece muito isso, inclusive, da pessoa contratar uma empresa de performance e aí o atendimento dela não é bom. Às vezes o vendedor dela não explica muito bem, não faz follow, o cliente fala, a gente já viu mensagens assim, eu gostaria de saber mais sobre... Respondeu lá o anúncio, né? Sobre XPTO. Aí foi pro WhatsApp. Aí a vendedora responde, não temos disponível mais. Ai, meu Deus do céu. Até aí, ok. Poderia pelo menos falar, mas temos isso daqui. O que você acha disso aqui? Qual o seu nome? Tudo bem? Deixa eu te mostrar outras coisas. Para qual ocasião? Aí a pessoa fala assim, e quando vai ter? Não sei. Boa noite. Meu Deus do céu. Eu fico assim, meu Deus, essa pessoa não tá querendo vender. Não, realmente, não quer faturar. Mas você percebe...
antes de executar. Mas a culpa é do tráfego. É. A culpa é do tráfego. Os leads estão desqualificados. Os leads estão tão bons. Gente, vocês é polêmico. estão gastando meu dinheiro. É polêmico, mas infelizmente é muito real. Acontece muito, acontece. Mas, assim, claro, a gente ainda tem a nossa forma de lidar com esses casos. Mas quando eu falo sobre que a venda não é a única coisa que importa, é justamente por causa desse processo. É um processo de atendimento bem feito, é um processo de como gerar valor, né? E isso é um assunto também que a gente já vem falando desde, sei lá, 2014, quando, acho que foi em 2014 que o Érico fez das entrevistas com o Jeff, que é o criador da Fórmula... eu não lembro, mas eu lembro dessa entrevista. Eu não tenho certeza. Lá atrás, eles já estavam falando sobre esse problema do valor, como gerar valor. As pessoas ainda, até hoje, batem em cabeça da diferença do preço e do valor. E o valor da empresa, né, o valor do seu trabalho, o valor do seu serviço, ele é tão importante quanto o preço final ali. Né? Exato. E dentro desse processo de venda, os dados, as informações que você vai gerenciar sobre o seu cliente, sobre o faturamento... Isso é importante. Eu entendo que, às vezes, a pessoa está começando e talvez ela é só muito boa ou, assim, é bem ali naquela área que ela está trabalhando e ela não tem condição de oferecer às vezes, uma consultoria em atendimento, umas dicas ali para o pessoal da venda, ela não tem ali, né, capacidade para isso e ok. O empresário muitos empresários tentam, às vezes, terceirizar uma responsabilidade que é dele. Uhum. Gente, eu sou empresário, eu sei que é difícil, é custoso, não é fácil, mas você não pode responsabilizar o terceirizado por uma coisa que você tem que fazer. Eu não entendo aqui muito sobre atendimento. Cara, estuda, né? Então, se não pode pagar alguém, estuda. Não pode pagar alguém para fazer, para dar um treinamento para você. Eu não entendo muito aqui sobre como melhorar a minha equipe de vendas. Inside Sales é o ideal para mim? Tá todo mundo falando sobre isso. Vou implementar. Você vende um serviço de R$300, vai colocar uma equipe enorme ali de Inside Sales e o serviço às vezes nem é recorrente, é só uma venda. Então, assim, como é que eu vou saber? Estuda, entendeu? As pessoas têm preguiça de estudar. Infelizmente, hoje acontece muito isso. Todo mundo quer lucrar rapidamente. Seja um mentorado, né, da Silvia Ellen. Ou contratem a mentoria lá. Seja um excelente, mentorado. Nossa, eu preciso de você na minha equipe. Seja um mentorado, porque, beleza, é difícil estudar, o empresário ele vai dizer muito, né, que o tempo dele é muito precioso, sim, mas separar 1 hora ali da semana, cara, uma hora da semana, exato, para conversar com um profissional, para ouvir um profissional da fazer área. parte de grupos onde as pessoas estão discutindo as mesmas coisas que você, isso é fundamental, você vai aprender mais sobre dados, ouvir podcast, escuta o Baycast, a gente tá sempre falando de venda, de tráfego pago, de marketing, de análise de dados, então assim, é muito interessante. Tem muita coisa disponível, sabe? E aí, assim, além... Eu comecei com o caso lá da Netflix, e aí eu também tava, antes de vir pra cá, estudando sobre outros cases. Um deles é o da Coca-Cola, não sei se você lembra daquele Share a Coke que vinha com o nome... Nome da pessoa? Com o nome da pessoa, eu lembro. na latinha. Eu ficava nervosa porque nunca vinha o meu. O meu não veio em lugar nenhum, né? Difícil, né? O seu era mais difícil, mas tinha... Nessa campanha, tinha como você entrar no site da Coca-Cola e pedir pra fazer uma com seu nome. Gente, como que eu não sabia disso? Volta a Coca-Cola com essa campanha. Olha só, quando a gente fala sobre a análise de dados adaptado a pequenos, médios negócios... Dá para se inspirar até mesmo nesses cases de sucesso que são gigantescos. A Coca-Cola, durante o período do Share Coke, aumentou 2% em volume de vendas de um produto que se mantém estabilizado há muitos anos. Né? A Coca-Cola não tem um crescimento exponencial gigantesco de um ano para o outro. Tem os períodos. O período de Natal, né, que são associados a períodos sazonais. E o Share a Coke, por exemplo, foi um deles, que aumentou em 2% o faturamento e, além disso, gerou mais de 500 mil publicações orgânicas
só por causa de uma personalização, que era o nome no produto. Então, pensa comigo. Nossa. As pessoas estão... tem os números, tem os dados, né, ali da sua média, pequena empresa. Você consegue trabalhar com as informações que você tem, pensando o que o seu cliente quer, o que o seu cliente precisa, de que forma, qual que é a estratégia, o destino que você vai dar para esse novo potencial cliente, né? Esse potencial cliente que ainda não conhece a sua empresa. Quais informações que você consegue coletar, compilar, fazer, construir para poder aumentar o faturamento, aumentar as vendas, mas que está diretamente ligado às informações que você tem. A Coca-Cola é uma empresa gigantesca, mas ainda usa o nomezinho na lata para poder fazer 500 mil publicações orgânicas nas redes sociais. Então, assim, eu acho que o mais importante, né, que eu considero mais... O fundamental dentro dessa área, marketing e dados, é saber fazer essa leitura, sabe? É saber olhar para esses números, olhar para essas informações e trabalhar com elas. Entender o padrão de consumo, você só entende com os dados que o seu cliente está deixando para você, né? Exatamente. Então, é olhar para aquela informação ali. Começar agora, né? Começar com a planilha lá do Google, anotando todos os dias quantos clientes entraram na sua loja. Quantas pessoas entraram ali para o seu WhatsApp? Exato. O que eles procuraram, o que eles perguntaram. Faz umas anotações, isso ajuda muito. Isso, exatamente. Começa pelo começo, né? Antes de querer ir lá pro Power BI, antes de começar lá no outras ferramentas, né? Ir pro Google Analytics. Antes de querer contratar um Proteus ali da TOTUS, já... Pois é. Veja quais são as informações que tem no seu negócio que você consegue ler, entender e principalmente trabalhar com eles. Eu concordo muito. Nossa, que conversa maravilhosa. Pena que a gente sempre tem pouco tempo, mas a gente tem que fazer de novo para poder falar um pouco mais sobre marketing digital, sobre a mulher no marketing digital. A gente tem que falar sobre isso. Né? Nós viemos do mesmo lugar, gente. Pra quem não sabe, eu e a CVL somos de Açucena. Eu tenho muito orgulho, de dizer isso, de saber que nós viemos de uma origem onde o marketing ainda tá engatinhando. Nossa, tá andando rastejando lá. Rastejando. E aí a gente vem pra capital. Gente, pelo amor de Deus, a galera de Açucena que tá trabalhando com marketing aí, continue, porque vocês estão indo muito bem, isso não se aplica a vocês, tá? Exatamente. Mas assim, quando eu falo engatinhando, é porque assim, quando a gente vem pra capital, e isso que eu ia enfatizar, o orgulho que eu tenho de você. Ai, obrigada. De estar aqui, gentil. De ter vindo, de estar na capital, de ter saído, né, de Açucena. Nós temos uma jornada muito parecida, né? Sair de Açucena, ir para a faculdade, se desenvolver, empreender. E a gente enfrentou tanta coisa, né? E não foi fácil. Empreender em Belo Horizonte é diferente, né? É um cenário... um cenário mesmo completamente diferente, mas que a gente tá desbravando. É recíproco, eu tenho muito orgulho da minha história também. Sou muito grata a Deus por tudo, a minha família primeiramente, né? Acho que a família da gente é a base, cara. Exatamente. A gente não teria como, né? Fazer nada. Fazer nada sem eles. E aí a gente continua indo lá. Vamos continuar. E aqui, muitíssimo na próxima obrigada. Você me fala e a gente vem e repete a dose. Vamos sim, com certeza. Muito obrigada, tá bom? Muito obrigada. Show. Pessoal, por hoje é só. Até o próximo episódio.